Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Olá, dose de energia número 42. E nesse episódio, como prometido, eu vou falar as 10 dicas do que podemos fazer para melhorar a nossa autoestima e acreditar mais em nós mesmos. Então, essa é uma sequência do episódio número 41. Se você ainda não escutou o 41 e quiser pausar esse aqui e voltar lá, dá uma olhadinha. E depois volta aqui, mas se não, ou escuta esse e depois volta lá sem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu vou começar as dicas. Essas 10 dicas foi inspiração minha, que eu peguei do Tony Robbins. Espero que gostem, espero que vocês vejam que faz algum sentido, que isso faça sentido para vocês, certo? Então vamos lá. Dica número 1. Entenda que começa em você. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer que o que a gente precisa para melhorar nós mesmos está dentro da gente, não fora. Então, como eu já falei em outros episódios sobre meditação, a meditação é uma das dicas que faz com que a gente consiga centrar mais em nós mesmos, cancelar o ruído externo e realmente perceber o que a gente realmente quer da vida. A meditação, então, ajuda muito e afirmações positivas sobre você mesmo. Então, ter sempre que possível, ler coisas positivas sobre você. Eu sou feliz, eu sou saudável, eu acredito em mim, são afirmações que a gente pode ter em papéis, em bilhetinhos perto de você, para você estar sempre reforçando isso, certo? Dica número 2, analise os seus pensamentos limitantes. O que é isso? Você começa com essa introdução dessa consciência que você vai ter dentro de você, a entender que tem alguns pensamentos que você tem, muitas crenças, que você não sabe nem por que você pensa desse jeito, ou porque foi alguém que te falou, foi alguma experiência do passado, mas quando você começa a entender, eu sempre reajo assim porque no passado aconteceu isso comigo. Quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa a ter um sentido nas coisas que a gente faz, a gente consegue mudar ela para algo mais positivo. Porque esses pensamentos limitantes, eles geram emoções negativas, ansiedade e gera essa dúvida de nós mesmos. Porque muitas vezes, muitas pessoas, nós somos o resultado de experiências negativas do passado. Então, eu estava até refletindo esses dias, porque provavelmente eu li em algum lugar, mas é bem mais fácil a gente voltar para trás e lembrar de problemas e coisas negativas do que ir lá buscar todos os pontos positivos. Então, a parte negativa, ela pesa bastante. Então, quando a gente analisa esses pensamentos limitantes, a gente consegue tirar eles, trocar eles por alguma coisa melhor. Dica número 3. Aprenda a se respeitar. Trate você como você trataria alguém muito querido. Faça a você mesmo comentários positivos. Quando você conseguiu fazer tal tarefa, como é que eu vou falar? Se aplauda, fala pra você mesmo, eu volte meses falo, aí André, conseguiu. Às vezes tem som irônico, que isso não é legal, é negativo, até que enfim, né? Fez tal coisa, porque, nossa, fazia tempo que tava pra fazer. Isso não é legal, tá? A gente tem que ser mais... Aí, Andréia, beleza, você conseguiu. Demorou, você
resistiu muito, mas pronto, terminou e era o que você precisava fazer, e parabéns pela tua persistência. Então aprenda a se respeitar e a dar comentários positivos para você. Fale com você como se fosse falar com um amigo, uma pessoa querida, alguém que você respeita, certo? Dica número 4, use a lei da atração. Cerque-se de pessoas que te inspiram, pessoas que vão te colocar para cima e não aquelas que te puxam para baixo. Se você gosta de alguém que tem, sei lá, talvez um estilo de vida, um jeito de ver a vida que te deixa mais feliz, você acha interessante, cerque-se de pessoas assim. Não daquelas que reclamam demais ou que sempre vão colocar areia nos teus sonhos quando você comenta. Ou tem pessoas que você não pode nem contar o que você está fazendo porque já vão torcer o nariz. Então cerque-se daqueles que te aplaudem, que torcem por você. E seja você também essa pessoa que torce pelos outros. Então quando a gente tem pessoas assim que acreditam na gente por perto, é muito mais fácil a gente, nossa, se ele acredita tanto em mim, eu devo ter alguma coisa aí de boa. Então você começa a tirar a dúvida sobre o teu jeito de ser, começa a não duvido mais disso e você começa mais a acreditar em você. Dica número 5, inspire-se. Então procure um ambiente que seja gostoso. Muitas vezes a gente entra num lugar e a gente já sabe que tá estranho o ambiente aqui. Então esteja num lugar gostoso. Tem muitos que preferem ir para a natureza, porque daí você vê paisagens, vê imagens bonitas. Outros gostam de ter flores e realmente olhar e apreciar aquelas flores. Então quando a gente fala de inspiração, é realmente ver a vida numa flor, a vida na natureza, ou você olhar o sorriso de alguém. Muitas vezes assistir documentários de pessoas que fizeram grandes feitos. Eu sou super fã disso, de ler biografias, de assistir documentário onde que começou e até onde foi, e ver todo o esforço da pessoa para chegar onde chegou, e você vê que é possível. Então assim você consegue se inspirar mais. E mais uma vez, aqui sobre frases inspiradoras, leia mais coisas inspiradoras. Evite notícias negativas, ficar vendo jornal muitas vezes, a televisão com mensagens negativas ou sobre coisas tristes que estão acontecendo no mundo. Então cuide dessa parte. Cuide do ambiente que você está fazendo para a sua vida. A dica número 6, lembre-se dos sucessos que você teve no passado. Então às vezes a gente está meio triste. Se você já recebeu um cartão de alguém do trabalho, por exemplo, uma despedida de trabalho, e o pessoal escreveu coisas bonitas sobre você, ou até na rede social, se alguém escreveu coisas construtivas, falando que você ajudou, que você inspirou, que obrigada pela sua amizade e tudo mais, volte nesses momentos. Vá ver lembre de um trabalho que você fez e que você realizou ele com muito sucesso. Então, quando você não tá muito legal, pare um pouquinho e comece a relembrar disso, que vai te dar uma força extra, e foque mais então nas partes positivas, tá? Dica número 7, enfrente os seus medos. Tem muita gente que usa o medo como um freio de mão. Deu medo aqui, ponto, puxa o freio, não vou mais pra frente. Faça o contrário. Quando tiver medo, entenda que quando tiver medo e deu aquele frio na barriga, então é aqui que eu tenho que continuar. É essa parte que eu preciso me superar. E quando você passa por isso, quando você consegue superar esse teu medo, a sensação de confiança, de autoestima vai lá nas alturas. É muito bom você olhar e, nossa, eu pulei aquele muro, eu passei por aquele obstáculo, eu resolvi aquele problema. Então, enfrente os seus medos. Eu sei que não é fácil, tudo que eu tô falando aqui são coisas que a gente precisa fazer com o tempo. Mas quando a gente tem em mente
por você ter escutado isso uma vez, na próxima vez você já vai, opa, deixa eu reagir diferente dessa vez. Porque a gente não pode querer resultados diferentes se a gente sempre faz a mesma coisa, certo? Dica número 8, crie objetivos. Não precisam ser objetivos grandes, coisas pequenas, porque pequenos passos trazem grandes resultados. Então, faça objetivos pequenos que eles vão construindo e vão somando em algo muito grande para você. Aumenta muito a tua autoestima quando a gente acredita em nós, quando a gente olha assim, nossa, eu falei que ia fazer tal coisa e fiz. Eu falei que eu ia fazer os 40 dias de podcast e vídeo e eu fiz. É cansativo, é difícil? É, mas eu gosto muito de fazer, mas a sensação do que yes, mais um dia foi feito, mais um dia eu consegui, é muito boa. Então crie objetivos pequenos. Se eu pensar no todo, são 40 dias com conteúdo, 40 dias fazendo vídeo, parece muito. Só que eu resolvi fazer aos poucos. Então eu pego aos poucos e vou aumentando aos poucos esses meus objetivos e no final eu vou ter algo grande. Dica número 9. Aprenda uma nova habilidade. Por exemplo, aprenda a tocar piano, aprenda a programar. Por quê? Por que aprender uma coisa nova? Porque quando você aprende uma coisa nova e você começa a conseguir a fazer, a completar aquela tarefa, você se sente muito bem, porque você consegue ver que você é capaz de executar tarefas, de alcançar objetivos, e isso faz a tua autoestima ir lá pra cima. E eu lembro de um exemplo pessoal meu quando eu fui fazer capoeira. Nunca fiz capoeira no Brasil. Quando eu tava em Quebec, fiz capoeira com a Luana e o João, foi muito legal. E por que eu gostava? Sempre que eu comentava com todo mundo, além da energia gostosa que tinha na aula de capoeira, eu sempre lembro que eu contava pra alguém assim, o João vinha e falava assim, agora você vai fazer esse movimento. E eu às vezes caía na gargalhada, nunca, né, que eu vou conseguir fazer isso. Desculpa, acho que você tava falando com a pessoa errada. Não, vai lá e faz. Eu tentava algumas vezes, de repente eu fazia. E aquilo era muito... Nossa, eu consegui! Parecia uma criança, assim, sabe? E isso é muito bom. Então pense em alguma coisa que você já quis tentar. Talvez eu goste disso. E leve como um hobby. E comece a fazer. O resultado disso vai te trazer também uma sensação muito gostosa. E vai aumentar muito a tua autoestima. Que vai ajudar você a acreditar mais em você. Pra você ver como você é capaz. E a última dica é continue sempre, não desista. Nós todos temos momentos que a gente acredita que não vai conseguir. Não, é demais, não aguento e tudo mais. Mas esses são obstáculos que acontecem na nossa vida que a gente consegue contornar. Então, assim, se você desistiu hoje, amanhã você continua. Não faça a tua desistência ser algo para sempre. Mas acredite em você, acredite que você vai conseguir. E sempre persista. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Fico bem feliz que estejam compartilhando aí com os amigos. E desejo do fundo do meu coração que você acredite muito mais em você e que você consiga realizar seus sonhos. Um grande beijo, um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito.
lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!